Quando eu tinha 22 anos, comecei a sair com um rapaz que conheci em um aplicativo de namoro. Seu nome era Hunter. Tivemos cerca de 4 encontros ao longo de pouco mais de um mês. No começo, tudo parecia normal. Nosso primeiro encontro foi breve, apenas um café rápido de menos de uma hora, mais como uma forma de avaliar se ele parecia uma pessoa comum. No segundo encontro, fomos a um bar próximo, tomamos algumas bebidas, ficamos um pouco alegres e tivemos um momento agradável. No terceiro encontro, jantamos juntos. E foi quando comecei a me questionar se realmente havia conexão entre nós, ou se algo nele me incomodava de forma sutil. O encontro terminou com um beijo. O primeiro e único. Convenci a mim mesma de que, se permitir que ele me beijasse, as coisas deveriam estar indo bem. Ficamos algumas semanas sem nos ver, até marcarmos nosso quarto e último encontro. Mais uma vez, saímos para tomar alguns drinks, mas dessa vez, eu não estava tão empolgada. Comecei a prestar mais atenção nos pequenos detalhes do comportamento dele, e percebi que havia algo peculiar. Não sei explicar exatamente, mas algumas de suas atitudes transmitiam uma energia estranha, um pouco intimidadora. Além disso, ele começou a beber excessivamente e ficou muito insistente fisicamente, tentando me beijar várias vezes no bar. Não gosto de demonstrações públicas de carinho, ainda mais em um lugar movimentado. Recusei suas tentativas educadamente e, alguns minutos depois, mencionei que estava cansada, dando a entender que era hora de ir embora. Ele pediu a conta, pagou e saímos. No caminho para os carros, ele me parou e perguntou diretamente se poderíamos ir para a casa dele juntos. Respondi: não hoje, estou cansada e tenho que trabalhar amanhã. O que não era verdade. Para minha surpresa, ele insistiu, dizendo que me levaria ao trabalho no dia seguinte. Achei aquilo completamente sem sentido, independente do seu nível de embriaguez. Além disso, não me senti confortável com o fato de ele estar dirigindo bêbado. Naquele momento, decidi que não o veria mais. Fui para meu carro, que estava estacionado do outro lado da rua, e comecei a dirigir devagar, pois ainda tinha um pouco de álcool no organismo. Não estava embriagada, mas fui cautelosa. Também estava atenta ao meu redor, preocupada em não chamar a atenção da polícia. Talvez por isso percebi que um carro estava me seguindo. Após algumas curvas, notei que era o carro do Hunter. Mandei uma mensagem: você está me seguindo? Ele respondeu rapidamente: sim. Só quero garantir que você chegue bem em casa. Liguei para ele, mas ele não atendeu. Aquilo era esquisito e, para ser sincera, assustador. Encostei o carro e mandei outra mensagem: pare de me seguir. Estou bem. Ele parou no meio da rua por alguns segundos, provavelmente para ler a mensagem, e então foi embora sem responder. Quando cheguei em casa e fui para a cama, recebi uma mensagem dele: espero não ter te deixado desconfortável hoje. Desculpa por ter bebido tanto. Da próxima vez, devíamos fazer algo mais tranquilo, tipo um jantar na minha casa. Ignorei a mensagem. Na manhã seguinte, ele enviou outra. Oh não! Será que a conexão entre a gente morreu? Esperei um pouco para responder, mas menos de 2 horas depois, ele mandou uma simples interrogação. Percebi que precisava encerrar aquilo de vez antes que ficasse pior. Então, enviei: oi, foi legal te conhecer. Mas acho que nossas personalidades não combinam tanto. Além disso, quero focar mais em mim no momento. Espero que entenda. Foi aí que as mensagens raivosas começaram. A pior delas dizia: não, eu não entendo. Você me fez perder tempo por 4 encontros para dizer isso? Que tal me devolver metade do que eu gastei com você? Depois disso, ele mandou outras mensagens agressivas, algumas com informações pessoais que prefiro não compartilhar. Foram o suficiente para que eu o bloqueasse. Pensei que aquele seria o fim, mas então comecei a receber chamadas de números desconhecidos, sem identificação. Ignorei todas, até que ele finalmente pareceu desistir. No dia seguinte, quando voltei do trabalho e meus pais não estavam em casa, encontrei um buquê de flores na porta junto com um cartão. Era um pedido de desculpas do Hunter, pedindo mais uma chance. Ele sabia onde eu morava. Isso me aterrorizou. Na cabeça dele talvez parecesse um gesto doce ou romântico, mas para mim foi um grande alerta. Mandei uma última e definitiva mensagem: por favor, não entre mais em contato comigo, e nunca mais venha à minha casa, ou tomarei medidas legais. Mantive seu número bloqueado para não ver a resposta.
Achei que finalmente estaria livre dessa situação. Mas eu estava enganada. Naquela noite, eu estava sozinha em casa. O quarto dos meus pais era espaçoso, e o meu ficava no loft, o ponto mais alto da casa. Acordei no meio da noite com um barulho. No início, não entendi o que era, mas logo percebi que vinha do andar de baixo. Me esforcei para ouvir melhor e então captei claramente o som de uma porta sendo aberta no andar de cima. Ninguém deveria estar em casa naquela noite. Meu primeiro pensamento foi: tem alguém aqui. Desci lentamente da cama. Rastejei até me esconder debaixo dela e disquei o 911. Enviei uma mensagem para minha família perguntando: alguém está em casa? Ouvi passos distantes, vindos de um dos outros quartos. Então, minha porta se abriu e alguém subiu as escadas do loft. De repente, silêncio. O quarto tinha carpete, então eu não conseguia ouvir se havia mais movimento. Ouvi as gavetas ao lado da cama sendo abertas. Meu coração disparou. Tapei minha boca para evitar qualquer ruído. Então, uma voz masculina murmurou: droga. Naquele instante, reconheci a voz. Era Hunter. Fiquei completamente imóvel. Rezei para que meu celular não emitisse nenhum som. Ele continuou mexendo nas minhas coisas, abrindo e fechando gavetas. E então se sentou na cama. Consegui ver seus sapatos através da saia da cama. Ele ficou ali por alguns minutos antes de murmurar algo novamente e se levantar. Ouvi seus passos descendo as escadas. Assim que tive certeza de que ele saiu da casa, liguei para a polícia, ainda sussurrando. Fiquei debaixo da cama por mais 15 minutos, até que um policial chegou. Após a investigação, descobriram que todas as janelas estavam destrancadas. Ele provavelmente entrou pela sala de jantar, onde havia um arbusto bloqueando a visão externa. Consegui uma ordem de restrição contra Hunter, mas, sem provas concretas, o caso não avançou muito. Felizmente, nunca mais tive notícias dele. Mas, até o dia em que me mudei, nunca me senti realmente segura. Sempre tive receio de que ele ainda estivesse por perto. E até hoje, às vezes ainda me pergunto se ele descobrirá onde moro agora. Eu estava no ensino fundamental quando tudo aconteceu. Tudo começou na semana do Halloween, quando fiquei depois da escola para ajudar a preparar a casa assombrada para o carnaval de Halloween da escola. Eu ficava com alguns amigos e, como recompensa, ganhávamos pizza. Além dos meus amigos, havia outro garoto que também ficava até tarde. Vou chamá-lo de Chris. Nos dávamos bem durante todo o tempo em que ficávamos na escola, e ele nunca me deu motivos para me sentir desconfortável perto dele. Ele era genuinamente um garoto divertido e simpático. Porém, 2 semanas depois, um grupo de meninas da minha turma veio até mim, animadas e com sorrisos enormes no rosto. Perguntei o que estava acontecendo, e elas me disseram que eu tinha um admirador secreto e que ele me mandaria uma mensagem naquela noite. Eu estaria mentindo se dissesse que não fiquei curiosa ou até um pouco empolgada para saber quem era. Mais tarde naquela noite, quando estava prestes a dormir, recebi uma notificação no Messenger. O único aplicativo que eu usava para me comunicar com meus pais quando ficava sozinha em casa. A mensagem era de Chris. Eu havia me esquecido completamente de que o adicionei no Facebook no Halloween. Abri a mensagem e nela dizia: Maia, preciso falar com você. Fiquei preocupada e respondi rapidamente: o que aconteceu? Está tudo bem? Até hoje, eu gostaria de nunca ter respondido. Os 3 pontinhos indicando que ele estava digitando permaneceram por uns 2 minutos. Pareceu uma eternidade, até que a mensagem finalmente chegou. Eu não esperava o que veio a seguir. Em um longo parágrafo, ele confessou seu amor por mim, dizendo que eu o deixava louco desde o Halloween. Também contou que tentava me impressionar durante o recreio com suas habilidades no futebol, mas que eu nunca parecia perceber. Ele disse que estava cansado de ser ignorado, e terminou a mensagem com: eu quero que você me note. Então, acho que o que estou tentando dizer é: você quer ser minha namorada? Senti um arrepio de desconforto ao ler cada palavra. O quê? Eu mal conheço esse garoto. Já havia me afastado dele há muito tempo. Tentei encontrar uma forma de recusar, sem magoá-lo. Disse que não gostava dele dessa forma e que queria apenas ser sua amiga. Percebi imediatamente que ele não gostou da resposta. Ele ficou insistindo: por quê?
e eu tinha que inventar uma desculpa toda vez, até que ele parou de responder. No dia seguinte, vivi um pesadelo. Os amigos dele começaram a se aproximar de mim dizendo que Chris queria me beijar, e que ele já tinha contado para a turma inteira que faria isso, mesmo que precisasse me encurralar. Interpretei isso como uma ameaça e contei tudo para minha professora. Ela me disse para ficar dentro da sala de aula no recreio e no almoço, e que se ele chegasse perto, eu deveria correr de volta para a sala. Isso não foi suficiente para mim. Denunciei ele à direção, e o diretor prometeu que tomaria providências. Isso me deu um pouco de alívio. Porém, as coisas só pioraram. Eu morava bem em frente à escola, e todo mundo sabia disso, inclusive Chris. Poucos dias depois, quando voltei para casa, mal tinha entrado pela porta quando ouvi alguém batendo. Olhei pela janela bem a tempo de ver alguém se abaixando atrás de um carro estacionado. Tinha que ser Chris. Ele estava me seguindo. Minha mãe abriu a porta e encontrou um bilhete no chão, endereçado a mim. Li em voz alta: "Tenho uma surpresa para você debaixo do Cadillac na garagem." Esse carro pertencia ao meu irmão. Minha mãe foi verificar, mas não encontrou nada. Mas, misteriosamente, depois desse dia, o carro do meu irmão parou de funcionar. Até hoje, não faço ideia do que Chris fez, mas meu irmão acabou vendendo o carro. O assédio e a perseguição continuaram. Os amigos de Chris me importunavam o tempo todo, dizendo que eu deveria dar uma chance a ele. Houve até um dia em que percebi Chris tirando fotos minhas enquanto eu voltava para casa. A única razão pela qual percebi foi porque ouvi o som da câmera do iPhone dele atrás de mim. Quem sabe quantas fotos ele tinha de mim no celular? Todas as manhãs, eu acordava com uma mensagem dele: "Mal posso esperar para te ver na escola. Aposto que você estará linda hoje." Eu estava com medo. E o pior de tudo, ele sabia onde eu morava. Quando finalmente fui chamada à sala da conselheira, senti um alívio, achando que finalmente fariam algo. Mas a resposta dela foi ainda pior. "Meninos são assim mesmo. Eles fazem loucuras quando estão apaixonados. Você deveria se sentir lisonjeada." Ela ainda disse que eu precisava aceitar e aprender com isso. Na época, acreditei nela. Mas hoje vejo o quão absurdo e perturbador foi dizer isso para uma menina de 11 anos, que estava sendo assediada e perseguida. Contei tudo para minha mãe. Ela ficou furiosa. Na mesma semana, fui chamada à diretoria, mas dessa vez minha mãe estava comigo. Lembro-me dela dizendo para o diretor e a conselheira: "Vocês estão esperando que algo ruim aconteça com ela antes de fazerem alguma coisa?" Os dois ficaram em silêncio. Minha mãe os ameaçou, dizendo que a conselheira nunca mais deveria falar comigo sem ela presente. Mas no fim, Chris nunca foi punido. Ele saiu impune de tudo. Naquele mesmo fim de semana, quando meus pais saíram para fazer compras, ouvi um barulho na minha janela. Moro no segundo andar. Olhei pela cortina e meu coração afundou. Era Chris. Ele estava jogando pedras na minha janela. Ele descobriu qual era meu quarto. Assim que me viu, parou. Recebi 4 mensagens dele. "Por que você foi embora? Eu só quero conversar. Desculpa. Tudo o que eu queria era um beijo. Por favor, me perdoe. Você não é quem eu pensei que fosse. Adeus." Depois disso, o bloqueei. Mesmo tendo que vê-lo até o final do ensino médio, nunca mais tive outro incidente com ele. A última coisa que soube sobre Chris foi que ele foi preso. Só Deus sabe por quê. Mas o que mais me assusta até hoje não é Chris. É o fato de que uma conselheira me disse que isso era um elogio, e que eu precisava aceitar esse tipo de coisa como garota. Espero nunca mais vê-lo novamente.